Olá pessoal, sou o professor Danielton Dias. Estou aqui para explicar o assunto de matemática. Vamos para a explicação. Na aula de hoje, pessoal, vamos trabalhar com construções geométricas. Vamos conhecer os ângulos e vamos conhecer os ângulos de 90, 60, 45 e 30, que são chamados de ângulos notáveis. Vamos lá? Para começar, precisamos entender o que é um ângulo. O ângulo em si é a abertura feita pelo encontro de dois segmentos de reta. Veja só, o que é o ângulo em si? É apenas a abertura feita por dois segmentos de reta quando se encontra, ou seja, determina uma abertura. Geralmente, os ângulos eles estão determinados em graus, por exemplo, 30 graus. Nosso objetivo de conhecimento vai ser conhecer os ângulos notáveis. Antes disso, precisamos conhecer as características dos ângulos, ou seja, podemos classificar um ângulo de acordo com sua medida. Veja só, um ângulo agudo é um ângulo cuja medida é menor que 90 graus, ou seja, um ângulo de 90 graus é o primeiro que a gente consegue entender, que é um ângulo reto. Veja só, o ângulo de 90 graus é um ângulo reto. É um ângulo que você consegue perceber que faz uma reta perpendicular à outra. Então, aqui, com o ângulo reto, você começa a classificar os outros ângulos, sabendo que é o reto. O ângulo agudo é aquele que apresenta uma medida menor do que o ângulo reto, como vimos aqui agora nesse desenho azul. E temos o ângulo obtuso, é aquele que a abertura acaba sendo maior do que 90 graus. OBS, existe o ângulo raso, que é de 180 graus. O ângulo obtuso é maior que 90, mas também menor que 180. Vamos agora, pessoal, fazer uma aula diferente. Pegue seu compasso e sua régua para construir os ângulos de 30 graus, 45, 60 e 90 comigo. Primeiro vamos saber por que é interessante conhecer a construção desses ângulos. É importante porque esses ângulos são ângulos que são trabalhados na nossa matemática com muita frequência. Trabalhamos sempre usando 30 graus, 45 e 90. Entre outros, a gente vai construir e vamos entender como é interessante essa construção de ângulos. Vamos usar apenas um compasso e uma régua. Vamos lá? A partir do ponto A, vou chamar esse ponto de A, né? Vamos construir uma circunferência. Não tem importância o tamanho, então você pode abrir o compasso do tamanho que você achar melhor. Uma informação muito interessante é que toda a circunferência tem um total de 360 graus. Tem um ângulo total de 360 graus. Observe que você pode dividir essa circunferência em duas partes, usando apenas o segmento de reta e passando pelo ponto de origem. Já conseguimos perceber a construção de dois ângulos de 180 graus, como podemos observar no vídeo anteriormente. Com a construção do ponto C e B, construímos um ângulo de 180 graus tanto da parte de cima como na parte de baixo. Também podemos dividir essa circunferência em 6 partes iguais. Como, professor? A abertura do raio, que é a abertura do ponto de origem até a extremidade, o ponto central até a extremidade, é o raio. Usando os pontos criados por nosso segmento de reta,
vamos começar e dividir a nossa circunferência. Após dividir, observamos que conseguimos dividir em 6 partes iguais a circunferência, sabendo que a circunferência ao todo é 360, e dividindo 360 por 6, vamos encontrar o resultado de 60 graus. Ou seja, já conseguimos perceber a construção de nosso ângulo de 60 graus. Agora, pessoal, só precisamos desenhar um segmento de reta que vai do ponto A até o ponto D. Esses dois segmentos representam em nosso desenho o ângulo de 60 graus. Agora vamos apenas destacar esse ângulo para vocês entenderem melhor esse desenho. Bem, pessoal, vamos utilizar a divisão que foi construída na circunferência. Anteriormente, dividimos a circunferência em 6 partes, fazendo cada intervalo ter 60 graus. Agora fica bem mais fácil. Só precisamos dividir um dos 6 arcos para conseguir um ângulo de 30 graus. É bem simples de dividir um ângulo em 2 partes. Vamos dividir o arco que define esse ângulo. Só é necessário fazer a abertura qualquer no compasso e colocar a ponta fina nos pontos que definem o arco, desenhando 2 pequenos arcos na parte oposta do centro. Observamos que os arcos ficaram fora da circunferência, formando um ponto. Quando traçamos uma semi-reta entre o centro da circunferência e o ponto construído, dividimos o arco de 60 graus em 2 partes, assim, consequentemente, ficando cada um com 30 graus. Pronto, agora vamos traçar uma reta aqui para definir o ângulo de 60 graus. E agora vamos traçar a reta que divide o ângulo de 60 graus em 2 partes. Assim concluindo a construção do ângulo de 30 graus, fazendo com que o ângulo CAF seja de 30 graus. Assim como o ângulo FAE também será de 30 graus, fazendo uma soma que equivale a 60 graus. Muito bem, vamos deixar para a próxima aula o ângulo de 45 e 90 graus. Até a próxima aula.